Olá, meu nome é Débora Calef Pereira. Nesse vídeo eu irei apresentar uma comunicação para o 25º Congresso Nacional da ABEM, do artigo intitulado A Perspectiva de Educadores Musicais em Formação sobre o Programa Residência Pedagógica. Esse texto se constitui em um recorte de pesquisa de mestrado em andamento, desenvolvida por mim no programa de pós-graduação em música da Universidade Estadual de Maringá, sob a orientação da professora doutora Cássia Virgínia Coelho de Souza. Em um trabalho anterior, publicado nos anais do Encontro Regional Sul da ABEM de 2020, eu trago mais detalhes acerca dos objetivos do referencial teórico, dos procedimentos da metodologia e também mais detalhes acerca do campo e dos participantes desta pesquisa. A pesquisa trata do programa Residência Pedagógica, instituído pela CAPES em fevereiro de 2018 como uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores. Este programa constitui-se a partir de projetos que são submetidos pelas instituições de ensino superior e é composto por subprojetos dos diferentes componentes curriculares submetidos pelos cursos de graduação. Assim sendo, eu me propus a realizar um estudo de caso sobre o subprojeto Música, que foi submetido pelo curso de Música, habilitação licenciatura em Educação Musical, no componente curricular Arte. Isto porque música é uma das 4 linguagens artísticas que compõem esta disciplina da educação básica. O subprojeto Música se realizou no Colégio Estadual do Jardim Independência, que fica localizado no município de Sarandi, Paraná, e se desenvolveu de agosto de 2018 a janeiro de 2020. Apesar de já finalizado, o subprojeto ainda estava vivo o suficiente para que os participantes da pesquisa pudessem responder às questões do estudo. Isto porque houve, durante a realização deste subprojeto, um envolvimento significativo entre a equipe da universidade e a comunidade escolar. Sendo assim, o objetivo deste texto foi apresentar os resultados parciais da pesquisa a partir das perspectivas dos residentes enquanto participantes do subprojeto Música, sendo os residentes aqueles licenciandos que já concluíram pelo menos até o 5º período da graduação, portanto, podem participar do programa. O programa Residência Pedagógica tem como um dos principais objetivos promover uma imersão do licenciando da escola, uma imersão que não compreende apenas a sala de aula, mas todos os espaços do colégio e também as diferentes atividades do cotidiano escolar. Ele dispõe que a orientação dos residentes, inclusive, se realize a partir da articulação dos conhecimentos entre o docente e o orientador da universidade, juntamente com os conhecimentos do professor preceptor, que é aquele professor que recebe os residentes na escola e intermedia essa relação. Desta maneira, o programa propõe uma articulação entre os aspectos teóricos e práticos na formação docente. Entretanto, para alguns autores, como por exemplo Silvio e Portela, a proposta do programa Residência Pedagógica é problemática em alguns aspectos, principalmente no que se refere a essa ênfase na relação entre teoria e prática, que, de acordo com Silvio e Portela, pode ampliar a dicotomia entre teoria e prática na atuação docente, que os autores propõem que isso deve ser superado. E também porque ele tem uma estrutura que constitui-se naquela velha fórmula de estágios entre a observação, participação e regência, o que pode
facilmente destituir reflexões mais críticas, filosóficas e políticas ao longo da formação. Este formato evidencia-se na sugestão de cronograma apresentado no edital de 2018, em que há uma lógica de trabalho parcializada em horas, como pode ser visto na imagem, em que as 440 horas ao longo dos 18 meses é definida de forma um tanto rígida entre planejamento, orientação, observação, atuação em sala de aula, relatório final e avaliação. Isto, de acordo com a ANPED, influencia diretamente na autonomia das instituições e dos subprojetos no melhor gerenciamento dessas horas. Nesse sentido, é importante ressaltar a fala de Novoa, que não se trata de levar a universidade até as escolas ou de trazer as escolas até a universidade, mas é necessário construir um novo lugar em conjunto e um lugar que valorize os conhecimentos e as experiências de todos de forma igual. E por que seria relevante para a educação musical refletir sobre o programa Residência Pedagógica? De acordo com Pena e Queiroz, é importante para a área, conhecer, participar e se adequar aos programas e ações políticas públicas existentes para propor e articular novos rumos para a educação musical em cada um desses contextos. Além disso, Almeida e Teixeira analisam o programa como um espaço que oportuniza questionar e analisar o ensino de música de acordo com a realidade de cada escola em que o subprojeto se efetiva. Pereira et al. Também ressalta que o programa Residência Pedagógica pode representar mais uma forma significativa de implementação do ensino de música nas escolas públicas brasileiras, que ainda tem muito caminho pela frente para se efetivar de forma satisfatória. Nesse sentido, me propus a investigar especificamente o subprojeto Música e aqui eu trarei a perspectiva dos residentes acerca deste programa. Então, ao todo, foram 22 residentes de música participando do subprojeto ao longo dos seus 18 meses de duração. Destes, 18 participaram da pesquisa, totalizando 82% do total, o que é um número significativo. O método de coleta de dados foi um questionário online com 17 perguntas abertas e fechadas. Essas perguntas abordavam a participação e atuação dos residentes no subprojeto, quais foram as percepções deles sobre a escola, campo e a comunidade escolar, e suas avaliações sobre as ações promovidas pelo subprojeto durante as atuações deles e quais foram as avaliações deles acerca dos resultados disto. A análise desses dados está sendo realizada a partir de uma postura hermenêutica que reconhece a voz do outro e implica em uma interpretação contextualizada que privilegia o discurso dos sujeitos. Sendo assim, a partir de agora, eu irei apresentar os principais aspectos que se destacaram na fala dos residentes acerca das contribuições do subprojeto para a formação deles. Uma das primeiras coisas que se destaca é a relação deles para com o contexto do colégio e com a comunidade. As falas retratam a forma como eles se relacionaram com aquele espaço físico, com o contexto e também como se sentiram pertencentes àquela comunidade escolar ou não, e como as condições materiais influenciaram na atuação deles. Grande parte dos residentes destacam o quanto foi importante os momentos dedicados à observação para conhecer e pertencer àquele contexto da comunidade escolar. Inclusive, ressaltam que esse período de observação foi mais longo na residência do que em relação aos estágios supervisionados que eles tinham. E sobre isso, Wesley reflete muito bem em sua fala.
em que ele diz: quando realmente entendi como observar o espaço escolar para além da perspectiva de um estagiário e sim como residente, mais incluso na comunidade escolar, a observação tornou-se mais significativa para mim. Então, nesse momento, ele destaca que, como residente, ele se sentiu mais incluso na comunidade do que como estagiário. Um dos desafios que os residentes enfrentaram naquele contexto foi em relação ao espaço físico e a um acidente que ocorreu durante a realização do subprojeto que comprometeu grande parte da infraestrutura do colégio, que ficou interditada durante a maior parte do tempo em que eles estiveram na escola. E sobre isso eles começaram a refletir o envolvimento da comunidade. Como diz Tiago nesta fala: de qualquer forma, a comunidade escolar aparenta se esforçar muito para que tudo dê certo, principalmente em relação aos alunos. Essa fala, essa percepção dos estagiários em relação à comunidade escolar foi muito evidente na maior parte da fala deles. Isso demonstra uma certa relação também em que há entre o contexto material, né, e o ethos da comunidade. E o que seria esse ethos? Conforme Ball et al., ele seria o capital emocional das escolas, que se diferenciam de acordo também com as pessoas que estão naquele ambiente. E esse capital emocional pode operar em diferentes situações de estresse e também está relacionado com a confiança, com a intimidação, com o gerencialismo e com a capacidade de diálogo entre as pessoas daquele contexto. E para os residentes, esse ethos energizante da comunidade escolar os envolveu de forma muito significativa, inclusive influenciando na segurança deles durante a atuação. Conforme Laura diz nesta fala, encontrei uma comunidade escolar acolhedora, que se mostrou preocupada com os alunos e alunas. Devido a isso, acabei criando um laço com o colégio que me fez sentir saudades. Esse é um depoimento dela após a finalização do subprojeto. Helena, a residente Helena, também destaca acerca desse aspecto a forma como havia um engajamento dos professores, dos funcionários da escola para com as propostas desenvolvidas. Ela diz: os diretores mostraram-se muito animados com os residentes e seus projetos para a escola, apoiando as oficinas de música que aconteceram, e dando suporte sempre que necessário. Assim, foi também com as pedagogas, secretária e outros funcionários do colégio que tive contato. Destacaram-se também a importância que os residentes deram às reuniões semanais para superar os desafios iniciais da atuação docente no coletivo. Sobre isso, Tiago ressalta: com a ajuda de orientações e com outros professores sempre observando as aulas, o processo de ensino começou a ficar mais confortável, com objetivos mais visíveis. Isto porque não somente a equipe da universidade participava dessas reuniões, mas também as professoras preceptoras do colégio, intermediando essa discussão com o contexto da escola e seus saberes específicos. E nas considerações, para finalizar esta apresentação, destacou-se na fala dos residentes este vínculo que eles desenvolveram com a comunidade escolar como substancial para que eles pudessem se desenvolver durante a formação naquele ambiente. Ressalta-se também as dificuldades que eles tiveram com as inseguranças do início da atuação e as inadequações do espaço físico, entraves burocráticos do programa, mas em contrapartida, eles destacam o quão significativo foi o subprojeto para suas formações e ressaltando essa oportunidade de conhecer e vivenciar o espaço escolar de uma maneira mais profunda. Nesse sentido, é muito importante continuarmos considerando as possibilidades que políticas como
A residência pedagógica representam para o desenvolvimento do ensino de música das escolas de educação básica e para a formação dos educadores musicais atuarem neste contexto. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigada.